E mais cedo, antes desse julgamento que continua em andamento sobre a anulação das condenações de Lula, o plenário do Supremo Tribunal Federal discutiu a CPI da Covid-19 e decidiu, por 10 votos a 1, referendar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao Senado a instalação de uma CPI para investigar as ações do governo federal na pandemia de Covid-19. Cumprindo a ordem de Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez na terça-feira a leitura do requerimento da CPI, o que oficializou a criação da comissão. Ele decidiu unir os requerimentos das CPIs apresentados pelos senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Dessa forma, a comissão vai investigar, além do governo federal, o uso de recursos da União repassados a estados e municípios. Mais cedo, no Supremo, apenas o ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, apresentou o voto. Ele citou que é papel do STF respeitar as minorias. Vamos acompanhar. A ideia de democracia transcende a ideia de puro governo da maioria, incorporando outros valores que incluem justiça, igualdade, liberdade e também o respeito ao direito das minorias. Em quase todo o mundo, o guardião dessas promessas é a Suprema Corte ou o Tribunal Constitucional, por sua capacidade de ser um fórum de princípios em que se discutem valores constitucionais e não preferências políticas. Depois disso, o presidente da Corte, Luiz Fux, perguntou aos demais se concordavam com a decisão. O ministro Marco Aurélio Mello pediu então a palavra e afirmou que não cabia referendar ou deixar de referendar a decisão de Luiz Roberto Barroso. Vamos acompanhar. Não me cabe referendar ou deixar de referendar uma liminar que, ante o noticiado pela imprensa, já surtiu efeitos, porque o presidente do Senado retirou da gaveta, e não devia ter colocado na gaveta, segundo o ministro relator, e todos nós pensamos assim, uma proposta da minoria para a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Assento, portanto, que não me cabe referendar ou deixar de referendar a liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E vou reafirmar uma profissão de fé. Processo, para mim, não tem capa. Os outros 10 integrantes do Supremo confirmaram a decisão. Começo essa com você, Fiuza. Tá aí, né? Uma situação até inusitada, né? Como o ministro Marco Aurélio Mello ressaltou, né? A CPI já criada, já instalada ontem pelo Senado, mas agora confirmada pelo plenário do STF. Fiuza. Olha, tudo errado nesse assunto, né? A começar por essa demagogia incurável do STF para fazer política contra o governo federal, né? Aí o governo federal foi lá e apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade contra os lockdowns, toque de recolher, afrontando, atropelando a Constituição. Isso o Supremo Marco Aurélio mesmo disse que não. E não, recusou. Então, não tem como, infelizmente, o próprio Supremo Tribunal Federal, como vimos falando, é uma retórica atrás da outra. Eles fazem, eles fingem, eles criam uma premissa de que a democracia brasileira está em suspenso por conta de um projeto autoritário no governo federal, o que não é verdade. Se você olhar os fatos, se você olhar as políticas de governo, não há nenhuma. E, no entanto, eles não têm nenhuma inibição, eles mantêm essa retórica, né? Então, aí está. Para complementar, a gente tem uma CPI que nasceu para fazer política, é lógico, né? Porque os executores das políticas de saúde e de segurança sanitária são os estados e os municípios, conforme decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Que tem uma patrulha, Vitor, tem uma patrulha de fake news. Isso é uma milícia fascista, né? Isso é uma milícia fascista. Os checadores, os senhores da verdade, que tomaram uma parte dos veículos da grande imprensa, eles vêm de dedo em riste dizendo que não, que o Supremo não tomou essa decisão. E a gente mostra, a gente expõe a decisão
né? Eu fiz, inclusive, um vídeo, né, mostrando o documento, a decisão, mostrando que a possibilidade do governo federal coordenar as ações da pandemia foi retirada no dia 8 de abril pelo Supremo Tribunal Federal. Eles não querem nem saber. Esse negócio de fato acabou. Para essa patrulha aí, não tem mais esse negócio de fato, de realidade, eles não têm nenhuma inibição. Então, eles vão lá e afirmam: o Supremo Tribunal Federal não retirou nenhuma atribuição do governo federal. Então, tudo bem, eles durmam com a mentira deles, a gente não tem nada com isso. Agora, para fazer uma CPI investigando a Covid, o enfrentamento da Covid, você tem que investigar quem trouxe, quem coordenou, quem lidou com as políticas, né? Quem aplicou as políticas, quem aplicou o lockdown, quem comprou o hospital de campanha, quem comprou respirador. Isso tudo já é caso de polícia. E esse caso de polícia não interessou aos proponentes desta CPI no Senado, ou seja, que não querem salvar a vida de ninguém, querem fazer política, não estão nem aí, estão se lixando para o dinheiro desviado, e também tampouco interessou o Supremo Tribunal Federal. Aí, o presidente do Senado, para mim, é a nota enigmática desse tema, porque ele disse, com toda razão, que a CPI não seria bem-vinda nesse momento. E não se trata de abafar nada. Há instituições de investigação, elas estão aí trabalhando, inclusive já teve gente presa, né, por má gestão de verba de saúde. Eu quero saber se foi condenada, né, inclusive com um projeto para duplicar penas sobre isso. Então, nós temos as instituições de investigação e nós temos um país para tirar do buraco. E nós temos pessoas para salvar de fato, não nessa pantomimazinha, né? Para salvar de fato, para trazer políticas realmente de recuperação, para criar formas inteligentes do distanciamento sem matar as pessoas de fome, como é o que está acontecendo. E nada disso interessa a esses proponentes da CPI. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que inicialmente dizia com toda razão que não era o caso de se instalar uma CPI nesse momento, que seria um atraso para o país, como será, na minha opinião, de repente ele pega o mandado de segurança e nem espera a decisão do plenário. Ele foi lá e instalou, é bem verdade, fazendo justiça a ele também, que instalou, reunindo a proposta do senador Girão, que se estende a estados e municípios. Vamos ver o que eles pretendem. Augusto. Enquanto isso, passam fome, né? Os pobres que o Lula erradicou, mas que sempre continuaram por aí, passam fome mesmo, né? Os favelados não têm dinheiro guardado, nenhum, zero. Eles estão deixando de comer pelo menos uma vez a cada 15 dias, todos, isso num levantamento de fevereiro, a situação deve ter piorado agora. Continuam as aglomerações no transporte público e sobre isso o Supremo não delibera. Você acha que esses caras aí com toga já subiram? Não precisava subir com a toga não, porque aí seria motivo de riso de todos os outros passageiros. Mas você acha que eles subiram de terno num trem de metrô, já viajaram num ônibus, 200 metros que seja, já sabem o que é um trem metropolitano? Nada. E não deliberam. Ontem foi interessante a reação do governador Dória à pergunta sobre o que ele faria com o transporte público. Ele disse que o transporte público é um problema do mundo inteiro. Ele existe nas capitais brasileiras, em todas, grandes cidades, existe em todas as cidades do mundo e tal, e ele não pode impedir que o transporte público seja usado por pessoas que vão trabalhar nos serviços essenciais. Só esses, enfermeiros, tá? Os supermercados, de vez em quando, né? Fecha também. Tá? Então essa turma precisa viajar. Mas é o seguinte, não é a prioridade número 1, não é, aspas, salvar vidas, letra maiúscula. Nesse caso,
É a economia que vem em primeiro lugar, mas não é o próprio centro de contingenciamento da Covid-19 que diz que a economia vem depois. O importante é salvar vidas. E as vidas do pessoal da periferia e das favelas, essas não importam? Por que não aplicam a eles, os esquerdistas, essa frase, né? Vidas pobres importam? Os que ficam se esgoelando aí quando morre um negro nos Estados Unidos, e isso é lamentável e tem que ser lastimado, né? Eles transformam isso, as vidas negras importam. E os brasileiros? Os negros também são majoritários aí na periferia. As vidas negras deixam de importar quando é para fazer a quarentena da classe média. Por que o Supremo não obriga os governadores a tomar providências em relação ao transporte público? Aí não. Eles querem dar palpite em tudo o que possa prejudicar o governo federal. Em tudo que possa prejudicar. Eles não querem que os caras do Covidão sejam investigados. Aí, por essa CPI, vai ter que investigar. Vai acabar investigando da mesma forma que a CPI dos Correios acabou virando CPI do Mensalão. Vai ser a CPI do Covidão. Nós vamos ver quais são os responsáveis. Agora, os ministros do Supremo, eles estão com a vida que pediram a Deus. Falando alemão aí em reuniões remotas, né? Eles vão à distância, estão fora de todos os problemas, comendo muito bem, ganhando muito bem e dando palpite em tudo. Esse é o negócio deles. Zé Maria. Olha, eu fico com o ministro Marco Aurélio, viu? Acho que perdeu o objeto. O Supremo não tinha nada que julgar em plenário isso aí, e não estou entrando no mérito, estou dizendo o seguinte, que o mal, o bem que o Luiz Roberto Barroso provocou já tinha acontecido, Inês é morta. A CPI já está oficialmente determinada e será instalada assim que os partidos indicarem os seus representantes, e isso já está acontecendo. Então, perdeu o objeto. Digamos ali que o Supremo dissesse não. Como é que desinstalasse a CPI? Não havia como. Então, em épocas racionais, em tempos em que o Supremo entendia qual era o seu papel, simplesmente diria, perdeu o objeto. Até porque os senadores, hoje pela manhã, mandaram ao Supremo Tribunal Federal um ofício, um comunicado, de que já estavam em pleno, vamos dizer, benefício da decisão do Supremo, ou seja, a instalação da CPI. Então, para início de conversa, é isso. Perdeu o objeto, o plenário do Supremo não tinha que julgar isso aí, porque a CPI já está garantida. E entendo também, de novo, sem analisar o mérito, de que é assim mesmo, o presidente do Supremo não pode segurar uma CPI. Apareceu lá o requerimento, analisa, tem o número de assinaturas necessárias, 27 no Senado, 171 na Câmara dos Deputados. Tem o prazo determinado de início e final, tem o orçamento, que também é uma das exigências, né? E tem o fato determinado, pronto. O presidente tem simplesmente que despachar, mandar instalar e tal. Agora, entrando no mérito, esta é uma comissão parlamentar que tem como alvo o presidente Jair Bolsonaro. A velha arma da oposição de abrir CPI para infernizar a vida do presidente da República, atrapalhar o governo, está de novo em marcha no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, desta vez no Senado Federal. Uma CPI que visa analisar dois fatos divergentes, a omissão e uma ação contra o povo. Quer dizer, como é que uma CPI entende que houve omissão e que houve, ao mesmo tempo, uma ação contra o país? Quer dizer, ou é uma coisa ou é a outra. Não se pode ser omisso e ter tomado uma ação que não agradasse ou que fosse contrária aos interesses públicos nacionais. Então, este é o requerimento da CPI do senador Randolfo Rodrigues, que conseguiu as assinaturas e tem como alvo o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro vai ter que conviver agora com uma situação bastante tensa, né? Um teste para a base governista do governo
no Senado Federal vai ser um teste. Um teste também para essa nova composição do governo pós-Centrão. É um teste para a deputada Flávia Arruda, que é a ministra-chefe da Secretaria de Governo, articuladora política, vai ter que se desdobrar e defender o governo. Ali a gente já vê que o senador Ciro Nogueira, do PP, né, do Progressistas, ele é a voz do presidente Jair Bolsonaro na CPI e nós temos que prestar muita atenção nessas articulações políticas que começou uma disputa política no plenário do Senado. E nessa disputa o presidente entra em minoria. Dos 11 integrantes desta CPI, pelo menos 7 são de oposição e independentes. Leia-se aqui independentes os que são de oposição, mas que não assumem, não têm coragem de assumir a oposição ao presidente Jair Bolsonaro e colocam ali aquela faixa de somos independentes. Todo mundo é independente, todo senador é independente, ele é eleito para ser independente, não é eleito para atrapalhar o país, para infernizar a vida de qualquer governo. É assim que se deve proceder no Senado Federal. Essa CPI também vai definir se o Senado vai ou não ser uma pedra no caminho da pandemia, uma pedra no caminho do governo. Porque pode, uma CPI ela tem poderes, mas desde que seja uma CPI com união, ou seja, uma CPI que tenha objetivo. Agora, veja bem, 11 integrantes. E aí ressuscita 2 ex-líderes e defuntos na política, mortos-vivos do Senado. O senador Renan Calheiros, que pode ser relator ou presidente da CPI. E o senador Jader Barbalho. Estão ávidos, longe do poder. Perderam aquele caminho, aquela carreira do Congresso para o Palácio do Planalto. Então é isso que está acontecendo. A CPI é uma tentativa desses robôs do Senado Federal encontrarem um caminho para o Palácio do Planalto. Então é preciso que o governo saiba muito bem, tenha sabedoria para lidar com essa situação. É claro que o apoio dos senadores ficou mais caro a partir de agora. Vamos ser francos, o apoio fica mais caro. Isso vai custar ao governo desvios na rota, emendas parlamentares, cargos no governo, porque uma CPI é um poder muito importante. É um poder de inércia, um poder de atrapalhar e um poder de segurar qualquer tipo de investigação. Ainda bem que houve uma reação da bancada governista e conseguiu incluir nesse requerimento a investigação de governadores e de prefeitos. É isso que deve acontecer. Uma CPI, pelo menos, que vai investigar o desvio de recursos da Covid e não focar exclusivamente no presidente Jair Bolsonaro. Que comece e vamos aí ver a transparência desta CPI e mostrar ali quem é quem no Senado Federal. Diga, Ana. Vitor, acho que já foi tudo dito aí pelo Augusto, pelo Zé e pelo Fiuza. Um pequeno comentário aqui só para finalizarmos esse assunto. Na segunda-feira eu comentei, né, de um caso da CPI da UNE em 2016, onde o presidente do STF era o Ricardo Lewandowski e havia assinaturas mais do que suficientes para abrir essa CPI aí da UNE. E eles peticionaram, né, os deputados aí peticionaram exatamente no STF a abertura da CPI da UNE e Ricardo Lewandowski corretamente disse não, isso aqui não é da premissa jurídica nem da Corte Suprema, volte isso aqui, vocês decidam aí nas casas legislativas a abertura dessa CPI. E a gente vê que isso não é seguido. A gente vê, infelizmente, que a Constituição é quase que diariamente, né, vilipendiada. Então, por isso que quando a gente ouve um ministro da Suprema Corte dizer que a Corte aprecia valores constitucionais e não preferências políticas, só falta colocar um nariz de palhaço em todos nós, né? E só para finalizar, Vitor, o Zé acabou de confirmar o que eu também ouvi de algumas fontes em Brasília hoje. Renan Calheiros é o favorito para ser o relator dessa CPI. Renan Calheiros.